E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta. Vamos dar continuidade ao nosso projeto. A gente já fez uma implementação SOAP no Típico BW5. A gente já fez uma integração via JDBC com SQL Server. A gente já fez um deploy no Típico Administrator simulando o ambiente produtivo. E também já fez as configurações de variáveis globais para customizar a nível de deploy alguns parâmetros. E também fizemos o escalonamento dos serviços, criando novas instâncias de um mesmo serviço para fazer trabalhar tanto em load balance, tanto em failover, quando uma instância só fica no ar, tá, pessoal? O do failover a gente pode aprofundar aí no próximo nesse vídeo, tá? E, hoje o foco é a gente fazer o balance via TibioQMS, utilizando o JMS. Beleza, pessoal? Vamos lá então. A gente vai abrir aqui nosso Típico Designer de novo. A gente faz o reopen. Bom, pessoal, para utilizar o TibioQMS, a primeira coisa que a gente vai fazer, pastinha Resources mesmo, JMS, a gente vai criar uma conexão JMS aqui, pessoal. JMS comunidade. E a gente precisa das nossas configurações de servidor. Vamos iniciar o nosso servidor, né? TibioQMS. Então aqui eu já tenho o TibioQMS, já está no ar. Eu vou conectar aqui via MS Admin Tool, é o utilitário para administrar o nosso TibioQMS. Para instalações que não tem o Típico e o Windows Service ali, pessoal, já configurado, ele tem esse script aqui, ó, que já aparece aqui, Start MS Server. Ele vai abrir aqui o prompt de comando e subir já o TibioQMS, tá, pessoal? Não faz menor diferença aí a nível de desenvolvimento utilizar dessa forma, tá? Então, eu já subi ali no Windows Server, já configurei, tá? E a gente vai conectar aqui ao nosso TibioQMS. Lembrando, pessoal, que no ambiente local, a gente não precisa informar a URL inteira de conexão. Só basta dar um connect na porta e, colocando a senha correta, ele conecta. Então, pessoal, o string de conexão completo seria tcp//localhost. Então, pessoal, o string de conexão correto seria localhost a porta. Na realidade, host é a porta, tá? Nesse caso, a porta padrão do tipo QMS é a 7222, tá? Aqui a gente já consegue dar os comandos principais, show views, show users, e se você não sabe os comandos, famoso help, e aí você tem todos os comandos. Help show, que daí a gente tem esses comandos principais e a gente tem os comandos secundários que para cada comando daquele tem uma outra série de comandos ali. No caso do show, a gente tem todos esses comandos show aqui, tá, pessoal? Consegue ver também, acho que no detalhe, o show kills, ele traz um detalhe do show kills especificamente, como utilizar, como funciona, tá? E aí é só ler ou pegar as documentações lá, docs.tibico.com, você tem todas as documentações de todos os produtos da Tibico lá publicados para sua consulta. Então, vamos lá. Iniciando aqui, pessoal, a gente normalmente, na maioria das empresas que eu já passei, o pessoal não utiliza o MS de forma correta. Utiliza o admin sem senha, não cria filas hierárquicas ali para cada projeto. E isso aí, para um projeto muito grande, com muita importância, gera muita vulnerabilidade. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai iniciar a configuração básica aqui no nosso TibioQMS. Qual que é, pessoal? A gente vai parar o TibioQMS aqui,
e a gente vai abrir as configurações. Depende da instalação, mas por padrão aí a instalação do Tíbico, ele está aqui em Program Data, a pasta do Tíbico e MS Data e tá as configurações aqui, tá pessoal? Aqui no tibmsd config, que é o arquivo principal, esse arquivo principal ele acaba utilizando esses outros aqui, não todos, mas a grande maioria desses outros. A gente tem uma entrada aqui, Authorization. Ela por padrão no Tíbico MS ela vem como Disable, tá pessoal? Então a gente só dá o Enable nela para entrar em vigor as restrições de credenciais e permissões de segurança e destinos, tá? Então a gente ativa aqui, tá aqui na elevação do Notepad++, pronto, consegui salvar. Salvou no arquivo, pessoal, é só iniciar o nosso servidor de novo. O QMS é super leve, o start dele é instantâneo e pronto. Voltando aqui, a gente conecta de novo. E pronto, pessoal, a gente agora já tem. Vamos criar um usuário para a nossa aplicação. Vamos dar um create user comunidade. Eu acho que eu tinha criado esse usuário, mas vou criar de novo. Define uma senha para ele, pessoal. É importante utilizar a senha nos usuários, porque senão não tem sentido você criar usuário, né, pessoal? E falo brincando assim, parece que até besteira, mas normalmente no mundo típico aí é o que mais o pessoal utiliza. O usuário sem senha, principalmente no Tíbico MS. E principalmente o usuário admin. Então vamos dar uma senha para esse usuário. Set password view user não, né? Comunidade e a senha. Você pode colocar o espaço e já a senha ali, pessoal. Ele já, em um comando só, ele já define a senha, tá? Se você fizer desse, ele pede para você entrar manualmente e pede para você confirmar e ele modifica. Pronto. Agora vamos setar as permissões. Num usuário normal de aplicação, a gente geralmente libera o quê? Um grant admin, uma permissão administrativa para o usuário comunidade de view all. Ele vai conseguir ver tudo ali no coisa. Não precisa necessariamente, mas esse grant aqui é importante para na hora que o serviço precisar consultar pelo menos a lista de filas, ele conseguir visualizar, tá pessoal? Então é importante dar esse comando aqui porque muitas vezes você cria o usuário já para o desenvolvedor desenvolver corretamente e ele não consegue dar um browse ali da lista das filas. Então esse grant aqui é importante para o desenvolvedor, tá? A nível depois que estiver em produção, não tem muita utilidade a não ser que você no seu projeto utilize algum recurso para visualizar algum status de fila ou até mesmo listar as filas, tá pessoal? Então, e o outro grant importante é o grant queue, o nome do usuário não, nome da fila. Vamos definir aqui, ó, comunidade.ti.br. Vou fazer diferente. tibico.br.comunidade.membros. Colocar membro. Ponto maior. Então, assim, nesse serviço nosso de membros, eu vou criar essa fila padrão, Tíbico BR, comunidade membro, tá? Cada ponto ele separa uma hierarquia da fila, tá? Então, a gente pode dar grant para algum usuário administrativo brasileiro já em Tíbico BR. Então, todos os serviços que estiver dentro de Tíbico BR, ele vai ter permissão. A gente pode dar para a comunidade inteira, então todo serviço dentro da comunidade ele vai ter permissão. E nesse caso aqui, esse usuário específico que eu estou criando, ele vai ter só do membro. Poderia ter criado um usuário para membro, mas eu criei um da comunidade, mas não tem problema, pessoal. E depois a gente informa o usuário comunidade e dá o tipo da permissão. Nesse caso,
como é um grant específico, all, para ele ter acesso a tudo. Eu aplico esse mesmo grant para tópicos também, mesmo que não tenha tópicos, tá, pessoal? Eu já aplico geralmente já os dois para ficar com um padrão ali para todos os serviços, e aí o serviço utilizando ou não, pouco importa, e a gente não vai precisar ficar administrando isso e não vai precisar ficar toda hora setando permissões ali pontuais, tá? A gente já cria uma árvore inteira, o cara consegue gerenciar todas as filas do projeto dele e todos os tópicos do projeto dele, independente da sua ação, tá? Mas ele fica restrito só naquele range, tá, pessoal? Pronto. Ele já está com permissão para toda a árvore dentro dessa estrutura aqui, pessoal. Vou copiar aqui, para depois a gente copiar lá para o serviço. E pronto. Aqui de típico MS administração, se você reparar quando você dá um show queues, ele cria filas dinâmicas, tá? Quando tem o asterisco aqui é uma fila temporária, tá? Então ele criou dinamicamente essa fila só para atribuir o grant, tá, pessoal? Não é uma fila utilizável mesmo porque ele tem um sinal de maior aqui, tá? Bom, voltando para o nosso designer, a gente vai mudar aqui. Normalmente dá para você configurar aqui o JNDI, tá? Mas nesse caso a gente não tem um parque muito grande de MS, é um ambiente local, então a gente não tem a configuração do JNDI e a gente vai desmarcar e a gente vai fazer uma conexão direta mesmo via TCP localhost 6222 mesmo, tá, pessoal? Aqui a gente vai informar o usuário e a senha. A gente dá um apply e dá um test connection. Pronto, pessoal, a gente já está conectado no nosso Tibic MS. Vamos salvar. Agora, pessoal, vamos copiar os nossos serviços que a gente implementou aqui e a gente vai criar umas pastinhas novas. A pasta Process, dos nossos processos, e uma outra pasta dentro dessa chamada Subprocess, os nossos subprocessos. E aí você segmenta da melhor forma, dependendo da estrutura e da complexidade do seu projeto, tá, pessoal? Eu estou colocando um primeiro modelo bem mais simples aqui, mas a gente tem estruturas bem mais complexas de projeto, tá? Vou copiar esses 3 processos, jogar ele em subprocessos e jogar também ele em processos, tá? Só para facilitar mesmo e aproveitar o start end deles, tá, pessoal? E na realidade, no caso subprocessos, eles vão ser o definitivo mesmo. Ele que vai ter a implementação com o JDBC conectando ao banco, tá? A gente vai remover aqui esse membro aqui que veio lá do serviço, deixar um nome mais amigável, que seria membro cadastro, buscar e login. No nosso subprocessos. Isso aqui não se altera, tá, pessoal? Por isso que eu crio essa interface dos serviços com os métodos, porque daí nessa situação isso aqui se mantém, tá? Eu vou continuar com a mesma assinatura do meu método, tá? E é por isso que eu também faço essa estrutura toda. Facilita muito e você consegue ter mais flexibilidade aqui no desenvolvimento. Para esse outro cara aqui, a gente vai utilizar esses outros caras aqui do processo principal, pessoal, para eles serem os nossos processos JMS, os que vão consumir as filas e efetuar o processamento. Então a gente vai colocar JMS buscar, JMS membro cadastro e JMS membro login. Fechou, pessoal? Importante você manter os nomes. O pessoal acha que a ferramenta é muito fácil, é só sair arrastando as caixinhas e ligar tudo e não se preocupa com a nomenclatura dos objetos, pessoal. Isso aí acaba dificultando posteriormente um debug de problema em produção, um ajuste no projeto, uma refatoração de algum método ou outro devido a uma demanda nova, entendeu? E é por isso que é importante você deixar o seu
o projeto sempre organizado e com as nomenclaturas corretas. E para não ter objeto 1, objeto 2, objeto 3, que é comum é, encontrar esse tipo de projeto, tá, pessoal? Então, manter a organização dos nossos objetos aí no nosso BW5. Ele é bem flexível, ele deixa você fazer praticamente tudo, mas esse é um dos problemas. Você faz um monte de coisa também errada, fora do padrão e acaba deixando o projeto difícil de entender para os próximos que for ter que interagir com esse processo e até mesmo para você mesmo dar manutenção futura. Na hora que você pegar, você fala, pô, que merda, que projeto não entendo, não lembro o que eu fiz, entendeu? É comum acontecer isso. Beleza, pessoal. Aqui a gente vai arrancar a implementação JDBC, que não precisa, já está lá no nosso subprocesso, e a gente vai mudar no nosso starter. A gente vai vir aqui em JMS e vai mudar o starter. Quando ele está com a bolinha verde e a gente for mudar para um outro tipo de starter, não precisa remover. Quando tem um starter já de um tipo específico e a gente for mudar esse tipo específico para um outro tipo, eu preciso remover esse específico, ele vai voltar para a bolinha verde e a gente consegue mudar, digamos, aqui para um HTTP receiver, tá? Mas a bolinha verde a gente nunca consegue remover. Então, quando existe ela, é só a gente jogar um outro que ele substitui pra gente. Então, aqui também, JSMS Queue Receiver, buscar. A gente já tem a nossa conexão, então a gente pode fazer a seleção aqui do nosso JMS Connection aqui. E a gente pode definir a fila. Eu já perdi o nosso clipboard aqui, mas a gente captura aqui de volta no nosso admin tool e buscar. Então eu segui a estrutura inteira do nome da fila e o ponto, o nome do método buscar nesse caso, tá, pessoal? Aqui a gente vai mudar para XML, a gente vai ter uma mensagem já formatada em XML, tá? Utilizando o mesmo XSD que a gente está utilizando no projeto. Aqui é a forma de consumo dessa mensagem, tá? A auto, ela vai consumir de forma automática e já remover da fila. Eu costumo utilizar client ou client split, o típico MS split nos meus projetos, tá? Que a gente consegue fazer o controle de consumo, tá? Vou deixar o split aqui que é mais simples. E ele não tem a limitação de consumidores, então ele vai consumir a quantidade de mensagem que o seu servidor permitir ele abrir threads, entendeu? Então se ele permitir abrir 10 threads, ele vai abrir 10 instâncias ali consumindo as mensagens, tá, pessoal? Nesse JMS Split. Só tem que tomar cuidado com a utilização, porque se o seu processo ele é muito massivo, ele vai acabar consumindo 100% do CPU do seu servidor. Então, para processos que tiver um volume muito grande de processamento, pessoal, utilize o client e limite a quantidade de instâncias no seu projeto, tá? Aí você pode colocar 1, 10 e você pode colocar também a definição no deploy para você definir lá no momento do deploy essa quantidade, tá? No modo split, ele vai com a capacidade do seu servidor, tá? Bom, já implementei isso aqui. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou só chamar o nosso subprocesso, que no caso buscar aqui, ó. Então eu recebo e chamo o meu subprocesso. Importante fazer isso, pessoal, porque se você faz a implementação toda aqui, alguns tipos de erros, digamos, erro de conexão com o banco, que está no subprocesso, algumas exceções pode estourar para o nosso receiver, derrubando o nosso receiver lá do tipo QMS. Então, o nosso serviço vai estar up, mas vai estar com o receiver derrubado e não vai estar processando. Então, ele vai estar fora, estando running, tá, pessoal? Então, é importante isolar aqui no processamento final, num subprocesso e tratar bem os erros aqui externos para que ele não estoura para o processo principal, que no caso é o nosso receiver aqui, pessoal. Então, nessas implementações é sempre importante colocar um catch-all para ele pegar todos os erros e isolar de forma que ele não derrube o nosso receiver, tá? Então vamos lá. Já recebi aqui, vou definir o nosso output
desse serviço. Eu vou colocar aqui um XML Element Reference, vou dar um pesquisar, vou vir aqui nos meus esquemas e vou selecionar o buscar request, que é a requisição que eu vou receber e vou repassar para esse subprocesso. Por isso que é importante, pessoal, definir um esquema para o nosso processo, porque nesse caso a gente não precisa ficar mapeando campo a campo. Eu pego o objeto inteiro request, mapeio para o nosso objeto e ele tem esse make copy aqui que ele faz a cópia completa do elemento principal de um lado para o outro. Isso economiza muito recurso de processamento e também facilita muito a refatoração. Se eu refatorar, adicionar novos campos agora, eu não preciso voltar aqui e remapear esses campos novos, porque ele já está copiando o objeto inteiro, eu não preciso de remapear, entendeu? Por isso que é muito importante fazer esse tipo de implementação também, pessoal. Pronto, já chamei o subprocesso e vou fazer o retorno aqui. Aqui já está definido. Aqui na realidade não tem mais retorno, pessoal. O nosso end nesse caso aqui, ele não retorna mais, tá? Por quê? Porque quem vai retornar vai ser o nosso JMS Reply to Message, tá? Por quê? Porque a gente recebeu uma mensagem na fila e a gente vai devolver uma outra mensagem para essa pessoa que chamou esse serviço, que publicou lá para receber esse serviço. Ele vai ser um XML também e a gente vai ter lá o nosso elemento. Uma vez que você faz a referência de um XSD, ele já está aqui, você não precisa vir aqui de novo na lupinha, tá, pessoal? A gente define o nosso response. Beleza? Reply e todo o serviço tem que ir para o end, pessoal. Para ele finalizar o job, no caso, a thread que está processando esse serviço. Então, a implementação básica aqui para a gente não correr risco de derrubar o nosso receiver é implementar um catch-all para ele pegar todas as exceções, tá? A gente faz pelo menos o log dos erros. Right lag. Log error. Holy error. Tá. Tem que ligar primeiro. E aí, agora a gente já tem esse elemento error genérico, no qual a gente tem o message code e o message. Show, pessoal. Já está implementado. Qualquer erro que ocorrer nesse processo, ele acaba estourando para o cat e consegue finalizar a thread sem estourar a exceção para o nosso receiver e não causando a queda do nosso receiver lá no nosso Tibio QMS, tá? Como a gente definiu a mensagem como explicit, a gente precisa confirmar a mensagem para remover ela da fila, pessoal. Então, o que acontece? Uma vez que a gente consome uma mensagem nesse formato, ele captura a mensagem, deixa a mensagem na fila, flaga essa mensagem que ele capturou e faz o processamento. Quando ele termina o processamento, ele confirma a mensagem que faz a exclusão da mensagem da fila, tá? Então, nesse cenário, a gente precisa adicionar aqui um confirm, tá? Após o nosso response, tá? Então, captura a mensagem, mantém ela na fila, processa, retorna para quem chamou e depois confirma removendo a mensagem da fila, pessoal. Essa sequência aqui, tá? Caso você confirme antes, você acaba não conseguindo dar o retorno para a pessoa, tá? E aqui, nesse caso, se gerar algum erro genérico e que estoure para cá, não tratado, a gente pode retornar o erro também
ou não. A gente pode aqui implementar o seguinte. A gente vai implementar aqui, pessoal, um outro log. Quando a gente consome uma mensagem da fila, ele tem algumas propriedades. Uma delas é o JMS Delivery Count. A quantidade que essa mensagem foi entregue para alguém processar, tá? Então aqui a gente pode configurar para ele tentar reprocessar 5 vezes. Um exemplo, a gente pode definir isso numa variável global, colocar aqui também e definir isso aí. Eu vou fazer um primeiro cenário aqui para 5 vezes. Então o que acontece? Deu erro, estourou, ele vai capturar a exception, ele vai verificar, o delivery count é menor que 5? Sim. Ele vai retornar para o fim direto e sem logar, tá? Sem logar não, desculpa. Sem remover da fila. E é o que acontece. A gente vai adicionar esse cara aqui. Esse cara aqui eu esqueci de definir o confirm event. A gente joga essa setinha para cá e finaliza aqui. Pronto. Nesse cenário aqui também, a gente pode fazer o response. A gente pode retornar para quem. Nesse caso aqui, pessoal, eu prefiro retornar depois. Por quê? Porque dependendo do erro que der, ele não consegue confirmar. Então ele vai ficar em loop infinito e não vai conseguir finalizar essa mensagem lá no MS, tá? Então a gente define aqui, eu vou definir aqui como reference aqui, selecionar o cara aqui e definir o nosso response aqui do serviço, definindo o fluxo por aqui. Beleza. Então, resumindo, recebi a mensagem, deu erro, caí no catch. Recebi essa mensagem mais de 5 vezes? Não. Eu logo o erro para constar o erro lá nos logs no Typical Administrator e devolvo para o end. Quando eu devolvo para o end uma mensagem de consumo explícito ou client que eu não confirmei, essa mensagem ela só foi flaggada que o processo está processando. Quando eu vou para o end e não confirmo, ele libera a mensagem na fila de novo para outro consumir, outra instância ou ele mesmo consumir novamente, tá? Então, nesse cenário aqui, pessoal, ele consegue reprocessar várias vezes. Nesse cenário aqui também, na hora que ele vai para o end, você pode colocar um time sleep ali para ele aguardar alguns minutos para devolver a mensagem para a fila, para ter um delay do reprocessamento dessa mensagem, tá? Mas eu não vou colocar aqui, eu acho que só assim tá bom, tá? Dependendo do serviço que você está utilizando também e o quanto que ele demora, às vezes nem precisa também desse time sleep, tá? Então, a gente consegue manter assim também, tá? Então, aqui eu tenho uma condição na qual ele verifica e aqui eu não posso esquecer, pessoal, de colocar o no match condition, que é o nosso else, tá? Senão, se eu deixar como success, ele vai sair aqui para cá do mesmo jeito e vai retornar. E aqui, quando ele cair nessa situação, a gente pode pegar nossos dados de erro aqui, que retornou no nosso catch, e retornar lá para quem chamou esse serviço, pessoal. Ó, ele vai tentar reprocessar 5 vezes, se ele não conseguiu, ele vai dar o retorno do erro lá para quem chamou. Outro motivo, pessoal, que eu prefiro colocar o elemento do erro dentro do elemento do response, porque quando a gente faz essas quebras internas de processamento, tanto via JMS, FTL ou qualquer outro que a gente vai ter que segmentar em subprocessos ou em processamentos apartados,
esse cenário de ter o retorno de erro, ele facilita a interação e o tratamento do erro também, entendeu? Mesmo a especificação SOAP orientando a você usar o fault, muitas vezes essa implementação a gente pode deixar só a nível lá da interface SOAP, mas internamente para todo o processamento típico a gente faz dessa forma para a gente ter uma flexibilidade maior aí no desenvolvimento, pessoal, e no tratamento dos erros também. Então vamos lá. Terminamos aqui, já está implementado, a gente vai replicar para esses outros aqui. Esses outros aqui, pessoal, eu não vou fazer esse tratamento todo, até mesmo para não demorar. Então vou fazer rapidão aqui, remover. A gente vai adicionar o JMS Receiver. Eu só vou pegar o subprocesso, colocar aqui, ligar o start com o end e fazer o reply que é necessário. E nesses caras aqui, eu nem vou colocar o explicit, eu vou colocar eles como auto mesmo, tá? Que daí ele consome e já remove da fila e processa. Se deu ruim e vai ficar assim, tá, pessoal? Só pra gente ter esse cenário aí que não tem um reprocessamento. Vou fazer reprocessamento só no buscar mesmo e para eu te mostrar como essa mecânica funciona, tá? De qualquer forma, a gente precisa também logar o erro caso isso aconteça, tá, pessoal? Então, a gente coloca o nosso output aqui. Como eu não instanciei nenhuma vez, eu não tenho ainda referência, não tenho um import, eu tenho que vir aqui e importar pela primeira vez para o nosso projeto, nesse caso o reply e o response. Beleza. Start, tá certo. E seguindo aquela mesma lógica, pessoal, o response, tá? Make copy, pronto. Fiz. Vou colocar só o nosso catch-all aqui. Vou mapear esse aqui, JMS, que o receiver, cadastro. Define nossa conexão. A filha já está. Output editor. Colocar nosso cadastro request aqui. Feito, pessoal. Fazer nosso input aqui para o nosso processo. Nice. Show. E a gente vai fazer o nosso catch-all para não correr o risco de derrubar o nosso receiver, pessoal. E a gente vai fazer diretamente o reply desse cara aqui. Seguindo o output XML, sempre adiciona um elemento root, muda ele para XML reference e seleciona o seu XSD lá. Como eu tô com auto, eu não preciso dar o confirm, tá? Assim é mais simples, é mais fácil, porém você não tem um controle efetivo ali do consumo das mensagens, tá, pessoal? Então eu não oriento vocês em fazer essa implementação. Ela é mais simples, mas ela é menos eficiente e você tem menos controle sobre a mensagem. Eu vou pegar aqui o nosso código do erro, a nossa mensagem, retornar lá para quem chamou, tá? Outra informação importante, pessoal, que eu esqueci de definir aqui, lembrei agora, voltando aqui no nosso cadastro, no nosso buscar, quer dizer, a gente tem que definir no nosso reply, principalmente nesses caras aqui, uma tempo de expiração, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui, esse tempo é milissegundos, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui 30.000. Não precisa nem ser tudo isso aí, vou colocar 10.
se essa mensagem não for consumida em 10 segundos, ela expira e automaticamente some do servidor. Quando você não define uma mensagem de expiração, um tempo de expiração para a mensagem, nesses casos que você vai usar o JMS Requestor, que ele vai mandar a mensagem para a fila e vai aguardar o retorno, vai acabar ficando um monte de mensagens enfileiradas lá e um monte de fila dinâmica sendo consumida lá no servidor. Isso pode trazer problemas no seu servidor MS, tá? Então, para todas as implementações, definir timeout quando tiver e expiration. Beleza? Beleza? Show. Vamos para cá. Vou definir aqui também. Show, pessoal. Agora, último. Login. Apaga. JMS. Receiver. Reply. Reply error. O nosso catch. E o nosso subprocesso de login. Opa, peguei o cara errado. Esse aqui. Então liga esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Show. Aqui é um reply normal. E reply com esse XML. E esse aqui é o nosso reply error. Reply error. E respondendo para o mesmo cara. E sendo XML também. Vamos definir aqui o nosso response. Esquema, cadastro, login response. Show. Beleza. Beleza. Tá arrumadinho de leve. JMS, QI, receiver, login, conexões, JVBC, JMS connection, a fila, eu não lembro, mas perdi o clipboard aí. Comunidade.membro.login. Se você padroniza, fica mais fácil de lembrar as filas, pessoal. Então, Output Editor, vamos definir o nosso elemento de request aqui. Login request. Beleza? Agora a gente já tem dados para passar para esse cara aqui, que é o nosso request inteiro. Não precisa ficar se matando, mapeando, pessoal, que isso não é serviço para a gente não. E esses detalhes é o que acaba custando muito tempo de processamento, ou de desenvolvimento, pessoal. Então, esses detalhes aí, você economiza um tempo de desenvolvimento gigantesco, fora a facilidade da manutenção futuramente, pessoal. Lembrando aí do nosso Inspiration de 10.000. O certo é colocar esse parâmetro em variável global, tá, pessoal? Para deixar o projeto bonitinho e no padrão e nos conformes. Mas, para dar uma agilizada aqui e a gente terminar esse vídeo logo, eu tô dando um bypass nesse detalhe aí. Ok, membro, response e membro. Take copy. Show, 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 show. Inspiration. Response. Response. Input. Input. Implementado, pessoal. Show. Então, daqui ele já consegue chamar o nosso objeto do banco, ele já consegue retornar para cá, ele já consegue retornar a mensagem para quem chamou. E esse cara aqui tá bugado. Agora sim.
para quem chamou. Aqui vai retornar o erro. E show de bola. Agora a gente tem que mudar a implementação aqui. Aqui não vai chamar mais banco, pessoal. Aqui ele vai chamar o nosso EMS, utilizando essa palette JMS Requestor. JMS Query Requestor. Connection. XML. Depois eu defino o nome da fila, que daí eu copio e colo mais rápido e evita erro. Dá uma lupinha aqui, pela primeira vez, nesse processo, e buscar. Então esse vai ser nosso request, e aqui a gente vai definir o nosso response. Show. Deu uma bugada aqui. Buscar. Implementação simples. Só liga e já era. Aqui, pessoal, é bom a gente tratar o erro também, tá? Mas aqui é o de menos. A implementação de erro interna ali é mais importante que essa. Que essa aqui, se você deixar muito genérico, a única coisa que vai acabar acontecendo é estourar o erro do timeout desse cara que não recebeu o retorno, tá? É o que geralmente vai acontecer, mesmo você implementando o erro, é o que geralmente acontece quando a parte interna ali não está funcionando corretamente. Então vamos fazer o mapeamento do input aqui, definindo, pessoal, também a expiração, pode ser... O SOAP é 60 por padrão, 60 segundos. Então, a gente pode colocar aqui 59, tá? 59 mil. Coloca um segundo a menos ali do delay. E a gente define também um timeout que pode deixar com o mesmo valor, tá? E aqui a gente faz o mapeamento do request para o request. Quando ele não for igual, pessoal, vou pegar esse elemento de cima aqui, ele não aparece o make copy, tá? Outra forma de você mapear e garantir, porque o make copy ele só vai aparecer quando o elemento ele representar o mesmo tipo no XSD, tá? Então, quando o XSD, o elemento for diferente, ele não vai aparecer o make copy, tá? Mesmo ele tendo a mesma estrutura, tá? Quando o XSD ele tem a mesma estrutura, mas ele está em um outro namespace, pessoal, ele não aparece o make copy. Pronto. Aqui mesma coisa, aqui já está pronto, só fazer o input. Esse com esse, make a copy, finish, e o make a copy é a coisa linda do papai, né? E ficar mapeando campo a campo não é fácil não, pessoal. Show, implementamos. Então o SOAP ele só faz uma requisição para o JMS, o JMS faz toda a mágica e processamento e retorna aqui. Vamos fazer com os demais. Cadastro. Selecionando aqui a nossa conexão. Eu tenho que copiar depois as filas ali, não esqueci não. Vou deixar para daqui a pouco, que daí eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Tem que ir pela lupinha e esquemas, cadastro. Request, certo. E response. Fechou. Mapeamos nosso input. Definimos o nosso expiration. Lembrando, pessoal, estou colocando aqui chumbado para agilizar aí, mas o correto é utilizar a variável global ali no projeto, tá? Show. Aqui já... Foi. E próximo.
Nossa conexão. Acabando, pessoal. Vídeo longo. Dá uma acelerada aí na hora de editar. Porque esse serviço maçante aqui é duro, hein? Dor. Lupinha. Login. Vou mapear o input aqui para ficar na sequência. Aí, pessoal, geralmente eu coloco o timeout do SOAP configurado na variável global e esse aqui também, de forma que você consegue colocar uma pequena diferença entre os dois para não sempre estourar o timeout do SOAP, tá, pessoal? Porque o que acontece geralmente, colocando o mesmo, o timeout do SOAP estoura primeiro do que o do JMS. Você muitas vezes não vai conseguir receber o retorno do processamento de erro, tá? Então, isso é um problema, por isso tem que ajustar esses timeouts corretamente. Aleluia. Acabou. Pronto. Então, a gente copiou a implementação JDBC, inserimos a implementação JMS, na qual a gente substituiu aqui a implementação JDBC por um JMS Requestor. Esse cara ele vai publicar na fila, na qual ainda tem que copiar aqui que eu não copiei. Opa, bugou? Ixi, eu acho que fiz merda, hein, pessoal? Fiz merda, pessoal. Copiei o cara errado e ninguém me falou nada. Puta merda. Na altura do campeonato fazer uma merda dessa. Opa, vamos aproveitar esse cara aqui, ó. Que burrice, hein? Faz parte. Pam, 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 pam. Tantan, que cagadinha. Vamos mapear de novo. Para ele corrigir os namespace. Dá um validar aqui para ele conseguir arrumar o namespace. Show. Porque quando você copia e cola, pessoal, ele... Esse cara aqui não existe. Beleza. Vou apagar desde aqui de cima. Vai ele não guardar referência nenhuma. Só conferindo aqui. Já que eu fiz uma cagadinha de leve. Bom, pessoal, está implementado. Então, aqui ele implementa o nosso JMS Requestor. Ele manda a mensagem para a fila. Esse cara captura a mensagem, faz o processamento e faz o retorno. No nosso método buscar, a gente implementou um reprocessamento de 5 vezes da mesma mensagem antes de devolver o erro para o usuário final. Isso aqui, pessoal, principalmente para APIs externas, para parceiros e para
e para clientes finais, isso aqui dá um grande diferencial. Uma vez que o cara clicou, deu erro e às vezes foi uma pequena instabilidade em um serviço externo ou até num serviço interno nosso, entendeu? Por conta de algum restart de servidor ou restart de serviço no back-end, entendeu? Ou alguma manutenção aí pontual a nível de rede também, pessoal. Então, essa implementação a gente acaba minimizando os erros retornados para o usuário, entendeu? E se você colocar o delay aqui ainda, a gente só tem que calcular, pessoal, o tempo que demora para processar esse serviço e o tempo total dos 60 ali padrão que a gente tem para processar, entendeu? Para não retornar o timeout. Lembrando que a gente consegue definir um timeout ali no SOAP, mas o que importa mesmo é o timeout definido lá no client, que quem está chamando esse serviço. Ele pode definir que ele não vai esperar 60, ele pode falar que ele vai esperar somente 30. Então, nesse caso, pessoal, ele vai receber o timeout lá antes de a gente retornar o erro para ele, tá? Então, a gente tem que configurar tanto no client, tanto aqui no server, esses timeouts e sincronizar esses tempos de processamento e de reprocessamento para que isso funcione corretamente, tá? Mas isso aqui é uma implementação bem bacana aí que eu já utilizei em vários projetos, tá? Para minimizar os nossos as nossas instabilidades de ambiente e as nossas indisponibilidades de serviços, tá? Bom, bora testar, né? Detalhe importante, pessoal. Aqui eu startei de qualquer jeito, mas nesse caso a gente precisa instalar somente e startar somente o nosso agent, que vai subir nosso web service, e nossos 3 JMS receivers, que é quem vai fazer o processamento de JMS de fato. Na hora que a gente iniciar esses caras aqui, fault catch not being specified. Isso aí, pessoal, é por conta daquele cagadinha que eu fiz. Ele perdeu a referência do nosso agent, provavelmente. Aqui nosso agente, provavelmente ele se perdeu em alguma coisa aqui por conta dessa cagada que eu fiz nos projetos. Não, aqui faltou na realidade o mapeamento dos erros. Vamos lá. Fiz correndo, aí ó, faltou coisa. Faltou coisa. Vamos mapear nossos logs de erro aqui. Está ok, beleza. Volta lá para o nosso validate. E esse cara bugou porque a gente apagou ele e recriou ele por conta que eu fiz cagada. Vamos lá remapear nosso processo aqui para consertar o mapeamento. Que beleza, hein, pessoal? Se não fosse aquela cagadinha lá, vou te falar, viu? Aqui ele tá reclamando ainda. Vamos passar, vamos ver se ele resolve. End. Aqui não tem mais esse cara aqui. Próximo. Cat all. Botou all. O próximo. Esse cara aqui. Deve ser pelo Ctrl C, Ctrl V. E um último aqui. Que também tem que remover os dados. Show, pessoal. Vou dar um close aqui no projeto, um reopen. Porque como fizemos aquela cagada. Fizemos não, eu fiz, né? Então, show. No errors. Startar de novo. No ar. Vamos lá no nosso SOAP-UI fazer a chamada para o nosso método buscar. Na porta 8000, né, pessoal? Que aquele ali está nas duas portas de produção, digamos assim. Show de bola! Recebeu a requisição HTTP. Ele mandou para o nosso requestor. O nosso receiver JMS recebeu a mensagem. Processou aqui o nosso subprocesso, chamando a procedure. Retornou. Deu reply, confirme e deu sucesso, pessoal. Vamos simular aquela famosa queda de banco.
fiz merda. Por MS, pessoal. Estão ajudando não, hein? Vamos lá. De novo. Então, recebeu a requisição JMS. Ele está aqui processando o banco. Esse tipo de cenário que a gente tem que calcular, pessoal. O nosso timeout, login timeout, ele está longo aqui. Tá vendo? E isso aqui pode ocasionar o timeout do SOAP primeiro do que isso aí. É esses tempos que vocês têm que controlar e configurar no seu serviço para que funcione corretamente, tá? Então vocês têm que fazer teste aí de mesa com esses tempos para refinar, para a gente conseguir fazer um reprocessamento com sucesso aqui, ó. Então a gente já está no terceiro reprocessamento, esse cara aqui ainda está lá pendurado, uma única instância, e ele está tentando reprocessar aqui, ó. Ele já fez uma primeira tentativa, saiu para cá e fez outra, saiu para cá, mas como esse tempo está muito longo, pessoal, pouco provável que dê para processar os 5 aí, vamos ver. Vou usar os dedos aí para ver se dá para reprocessar os 5 nesses 60 segundos. Antes de nosso SOAP UI aqui, o nosso SOAP UI já abandonou a missão. Deu um read timeout aqui, ó. Tá vendo? E isso que tem que configurar para não acontecer, pessoal. Então vamos dar um stop. Vamos no nosso Resource JMS Connection. E aqui está definido a nossa conexão. Máximo, aqui é máximo connection. Login timeout, tá zero. Pessoal, vamos colocar aqui 2 segundos. Porque o tempo de login tem que ser rápido, né, pessoal? Não demorar mais de 2 segundos para conectar no banco, chama o DBA aí que deu ruim. Como a mensagem ainda não morreu lá, não deu erro, ele tá tentando reprocessar ainda essa mensagem, tá? Então ele deu erro aqui, agora estourou as 5 vezes, 5 tentativas, e ele retornou o erro. É aquilo que eu te falei também. Que a gente no catch, a gente confirmar antes de dar o reply, para não ficar em loop infinito. Por quê? A possibilidade de o reply na condição de erro dar erro também é grande, porque nessa situação geralmente o receiver lá já não está mais esperando aquela mensagem. Como ele não está esperando lá, na hora que ele vai dar o return aqui, ó, o reply, ele fala assim, pô, mas não tem mais ninguém lá esperando a mensagem. Aí foi embora, pessoal. Não tem o que fazer. Cadê? Expande. Process data. Login time. Ah, tá. Isso aí é o erro. Qual que é o erro aqui que não apareceu? Vamos ver se aparece aqui no console. Falando que o destination não existe mais. E import exception. Cadê a mensagem? Timeout. Reply error. Aqui, ó. Reply error. Ele deu erro porque a temporary destination não existe mais, invalid temporary destination. Porque a gente está utilizando uma fila temporária e quando o cara não está mais lá plugado esperando, essa fila não existe mais. E dá esse erro aqui de fila temporária, tá, pessoal? Ele não conseguiu dar o reply porque realmente o requestor ele não está mais aguardando lá essa requisição, tá? É por isso que a gente dá o confirme antes, porque ele já arranca da fila e na hora que ele estourar o erro aqui, aborta a missão toda e babau. Show, pessoal. Aqui nesse caso aqui, vamos dar um restart de novo para limpar aqui para ficar menos confuso e vamos tentar de novo. Fazer esse reprocessamento, ó. Foi rapidinho agora, então agora a gente vai receber o retorno aqui no SOAP UI. Olha lá, já está na quarta e já vai dar a quinta, pronto. Então a gente teve um reprocessamento de 5 tentativas internamente ali antes de dar o erro final para o usuário, que é o JMS Connection Timeout aqui, tá, pessoal? Então essa implementação, além de a gente conseguir fazer um balanceamento
a nível JMS, porque o que acontece? Quando você inclui várias instâncias numa mesma fila processando, o Tíbico MS ele já faz a especificação JMS já como um todo, ela já faz o balanceamento de entrega para os consumidores de forma igual, tá, pessoal? Então ele trabalha ali como a gente fizesse um balance no SOAP direto utilizando um proxy reverso, tá, pessoal? Então tem quase o mesmo comportamento, tá? Mas nesse caso, no Tíbico MS, a gente tem uma persistência de execução interna antes de retornar o erro para o usuário final, tá? Isso aí é muito importante em vários serviços, tá? E vamos subir nosso banco de novo para testar os demais serviços. Vamos cadastrar aqui o João. Não pode inserir o mesmo CPF ou e-mail ou celular, porque na Procedure eu fiz um tratamento pessoal para ele verificar esses três parâmetros para identificar um único usuário. Então, nesse caso, se você cadastrar, ele vai dar erro falando que o usuário já existe. A senha pode deixar a mesma. Cadastrei, está funcionando. E a gente segue para o login aqui, que também está funcionando. Pronto, pessoal, é isso aí. Eu acho que eu vou fazer um segundo vídeo aí, segundo não, né? Quinto vídeo. Quinto vídeo dessa parte do load balance lá no MS, porque eu acho que esse vídeo já ficou muito longo, tá? Então, até a próxima, pessoal. Até o próximo vídeo.